Já não bastava a choradeira, né, dos corintianos, agora tem a choradeira dos torcedores, principalmente do presidente do Atlético Mineiro. Rapaz, até quando isso vai durar, hein? Esse chororô todo. Ele que emitiu, né, um ofício que o Atlético já é acostumado a fazer isso, né? Parece que a estratégia deles é fazer isso contra o Flamengo numa final ou numa semifinal. Fez um ofício aí falando, né, para a CBF que quer um jogo limpo nessa final, que vai ser uma grande final, que não quer que aconteça a mesma coisa que aconteceu, né, em 1980 no Maracanã e na Libertadores de 81. Não quer ver aquela ladroagem toda, que ele citou isso no ofício. Citou até mesmo torcedores do Flamengo que presenciaram isso, né? Ele falando lá no ofício. Cara, é brincadeira, olha, é muita choradeira. Eu vou colocar aqui a resposta do Rodolfo Landim, que ele respondeu isso. Deu já uma resposta para o presidente do Atlético Mineiro. Já dedico os créditos ao canal Os Donos da Bola lá do Rio de Janeiro. O link está aqui na descrição. Dá uma passadinha lá para você assistir essa transmissão completa. O Rodolfo Landim estava lá, foi o convidado do programa. E cara, ele respondeu muito bem, né? Se posicionou muito bem sobre essa atitude, né, do presidente do Atlético Mineiro. Antes disso, peço humildemente que você se inscreva em nosso canal, que você deixe o like e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. Olha só o que Rodolfo Landim falou para o presidente do Atlético Mineiro. No caminho, teve um monte de alface danado lá. Esses dias eu entrei pra ver lá as fotos da base. O Luiz Otávio, zagueiro, mandou pra gente um monte de gente. Eu falei, rapaz, quanta gente boa. 8384. E 82 ou 384. Tinha o Adriano, Felipe Melo, Andrezinho, o Ibson. Cara, muita gente boa. Muito e eu estragando a foto. Fernandão, mais alguma pergunta? Flávio Amêndola, mais alguma pergunta? Eu tenho, mas... A pergunta pra jornalista o tem Fernandão, 30 aqui. eu também deixar, tenho. fica até amanhã. Quer ir, Fernandão? Vou pro próximo ponto, que é importante. A gente, né, o Getúlio, eu fiquei dentro do Flamengo durante 15 anos e a gente viu uma versão diferente do Flamengo, totalmente diferente. E eu não tô aqui pra comparar se era bom ou se era ruim. Pra gente era a melhor coisa do planeta estar ali dentro, com a estrutura que a gente... Mas podia ter recebido em dia, né? Era bom, mas podia ter sido. Mas pagou. Teve gente que tá atrasada e não pagou até hoje. Tem uma galera que tá com mania de estar atrasada e não pagar. Não, mas tá tudo quitado, não tem problema. O Flamengo hoje é um time bilionário. Vocês fizeram parte dessa construção. Só que a gente escuta muito se falar em SAF, muito por moda e muito por necessidade. Mas explica pra gente uma visão empresarial que vocês têm, se caberia no Flamengo, ou se pro Flamengo não caberia até pelo poder financeiro que tem hoje. O Flamengo é autossuficiente, será que ele ainda necessita estar nesse patamar, ou até vendendo um pouco menos do que os outros fazem, enfim. Como é que vocês pensam com relação a isso? Bom, essa questão de SAF, assim, o Flamengo lá atrás, nessa fase que você falou, já precisou de recurso de terceiros, já precisou talvez virar SAF. Teve uma época que o Flamengo acabou cedendo todos os seus direitos comerciais e direitos esportivos sobre jogadores para uma empresa chamada ISL. E na época que o Flamengo precisava, eu fui contra isso. Naquela época, lá atrás. Agora, hoje em dia, que o Flamengo não precisa, que a gente tirou o Flamengo de faturamento de 500 milhões e trouxe para 1 bilhão 370, que a gente zerou praticamente a dívida do Flamengo de 500 milhões para 40 milhões no ano passado, faz muito sentido, não faz sentido nenhum, aliás, virar SAF, né? E o sócio do Flamengo já mostrou que é contra. Então, assim, o compromisso da nossa gestão é de que não vai ter SAF de jeito nenhum, e até porque o Flamengo não precisa e não faz o menor sentido. Maravilha. Agora, olha só. Vamos botar... Pedrinho, bota aquela, Pedrinho! Bigode tem uma pergunta que eu já sei o que é. Eu estou olhando nos seus olhos. Sobre o presidente do Atlético Mineiro ontem. Essa pergunta precisa ser feita. O senhor do Flamengo inteira queria estar aqui para fazer essa pergunta para a dupla, ou para o Landinho ou para o Rodrigo. Bigode, represente a nação e faça essa pergunta, por favor. Não, é até aproveitar para fazer uma pergunta para cada nesse aspecto. A primeira para o Rodolfo
na imagem, na figura de presidente do clube, que o Sérgio Coelho ontem falou sobre a arbitragem, né, para a final da Copa do Brasil, que ele pede o jogo limpo, aí ele cita casos de 80, de 81, enfim. Eu queria saber se o Flamengo, na figura do presidente, tem uma resposta para isso, porque muitas vezes isso também pode parecer como uma pressão prévia na arbitragem, e se a gente for lembrar a Supercopa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro, o Daronco deixa de expulsar o Nathan Silva, que ele estica o braço, a bola bate no braço dele. Essa é a pergunta para o senhor e para o Dunche. Qual vai ser a postura do Flamengo, caso o senhor seja eleito, em situações como essa, em que houver uma possível pressão do outro lado em momentos importantes da temporada, se você vai abrir a porta e vai responder, se você vai ter uma outra postura? Uma para cada nesse sentido, por favor. Então, a gente já está acostumado com o Atlético fazer isso, né? Isso é comum, é sempre assim, é a estratégia que eles usam sempre antes de um jogo contra o Flamengo, é começar a reclamar, se colocar na posição de vítima, de que sempre foram prejudicados historicamente. Esse é o trabalho que eles fazem. Mas se a gente for ver ultimamente, né, e o que tem acontecido no campeonato, quem tem sido prejudicado somos nós, né? O que aconteceu, por exemplo, no jogo de domingo, a gente saiu de lá do 0-0 e tudo, mas, gente, teve situações ali no jogo que é difícil de explicar, né? Aquela jogada do Gustavo Henrique, quando o Arrascaeta estava partindo para dentro da área, ele era o último homem, o cara faz a falta, inclusive o cara bota a mão na cabeça, assim, como que diz, meu Deus, vou ser expulso. E não foi, né, assim... Teve o pênalti, né, na jogada do Gerson, que o jogador faz assim com o braço, não sei se isso é a posição natural do braço, meu Deus, né? Aliás, o pênalti pro Galo foi muito menos pênalti que isso. Pro Galo, contra o Vasco. Levantou o braço e pegou. E teve uma jogada lá, acho que foi daquele rapaz Pedro Henrique, né? Quando o Wesley estava saindo num contra-ataque, que ele foi e deu uma pancada no Wesley sem bola, a bola lá Henrique, na frente. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Foi lá no Wesley, uma pancada sem bola. Então, assim... O Bruno Henrique, ele foi expulso, no caso dele ser expulso, e poderia ter sido expulso mesmo, não estamos reclamando da expulsão do Bruno Henrique. Mas, 2 pesos e 2 medidas. Teve 2 situações que eram para expulsão e não foram feitas, e teve um pênalti que não foi dado. Então, assim, isso para falar do segundo jogo e para não falar do primeiro jogo, né? Porque o primeiro jogo, então, meu Deus. Então, assim, é difícil, né? Assim, mas mesmo assim, quer dizer, acho que o Felipe Luiz foi muito feliz. Quando ele foi perguntado na coletiva, foi aquilo que ele falou. Ele falou assim, na verdade, ser contra o Flamengo parece que é fácil, porque como o Flamengo é o Flamengo contra... Na verdade, tem todas as outras torcidas, as torcidas sempre contra o Flamengo, né? Então, é muito fácil, muito mais fácil o sujeito apitar na dúvida contra o Flamengo. E é um pouco disso mesmo que a gente espera que não ocorra, né? Porque a gente espera que a CBF siga exatamente aquilo que o Felipe Luiz falou ali, né? Respeite o Flamengo e procure fazer uma arbitragem lá, orientar os árbitros para fazer uma arbitragem isenta e equilibrada. A gente não quer ser beneficiado. Mas, voltando aqui, o aspecto aí da reclamação do Atlético, isso eu já estou cansado de ver. É todo Flamengo e Atlético, desde que eu peguei aqui, como presidente do Flamengo, isso acontece. Bom, na minha gestão a gente vai ter um acompanhamento rigoroso, diuturno dentro da CBF, dentro da Federação do Rio de Janeiro, nos tribunais, e vamos sempre estar reagindo a esse tipo de comportamento. Esse comportamento do presidente do Atlético é o zero-vezeiro, está sempre falando isso, toda final é isso. A gente já discutiu com ele sobre isso e não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar, mas o que o Felipe Luiz falou é verdade, entendeu? Assim, o Flamengo deu uma decolada, o Flamengo deu uma descolada dos outros clubes em termos de faturamento. Existe um medo de que o Flamengo se torne finalmente hegemônico e não possa mais ser alcançado. Então, a gente sente que o sistema está tentando segurar o Flamengo. É uma coisa sistêmica. E a gente vai estar tendo que estar sempre combatendo e a gente vai estar trabalhando muito em cima disso. Muito bem. Eu preciso me despedir do Rodolfo Landim e do Rodrigo Dunche, mas antes eu tenho uma pergunta rapidinho. Braz já falou que sai dessa função dele, que ele está agora, e talvez seja o diretor de futebol também, com mais títulos da história do Flamengo. Inclusive, ganhamos junto, né, Nando? Em 2006, isso. A Copa do Brasil. Já tem um nome?
para colocar no lugar do Braz? Conta só Olha, pra gente. assim, a minha ideia é profissionalizar o futebol um pouco mais. Dar um pouco de caneta a mais, porque hoje, pelo Estatuto do Flamengo, não tem. Então, assim, ainda não tem o nome pro Braz, mas assim, pro lugar do Braz, né? Mas assim, se tiver alguém, será alguém com um perfil muito mais distante, né? Vai ficar na Gávea, não vai ficar no CT. A gente quer botar alguém que tenha uma história bonita do futebol, que tenha vivência de futebol, para trabalhar junto com o diretor executivo, um diretor esportivo, para estarem juntos tocando futebol. E aí, se precisar de alguém, um olhar da diretoria, vai ser alguém bem mais low profile, que esteja lá na Gávea, olhando, um olhar meu, porque eu não posso estar em todos os lugares, eu preciso de ter alguém olhando e me falando como é que estão as coisas. Mas ainda não está certo, não. Muito bem. Rodolfo Landim, presidente, boa sorte na reta final da Copa do Brasil. Por favor, a gente precisa desse título. Rodrigo, boa sorte na corrida eleitoral. Tá aí, o Landim já deu o papo. Como eu falei pra vocês, parece que todos os jogos contra o Flamengo, né? Sempre contra o Flamengo, o Atlético Mineiro gosta de fazer isso, gosta de emitir ofício, gosta de fazer esses tipos de chororô pra CBF. É brincadeira, olha só o que aconteceu, né? Tentaram ajudar o Corinthians de tudo que é jeito nessa semifinal da Copa do Brasil. Não marcaram o pênalti, né, para o Flamengo. Não deram o cartão vermelho para o jogador do Corinthians ali, que fez uma falta absurda. E não foi só uma falta não, foi mais de uma. Muita coisa aconteceu ali. E porra, ainda teve corintiano falando que a arbitragem ajudou o Flamengo nessa Copa do Brasil. É brincadeira. Agora aparece esse cara aí, né, esse presidente do Atlético Mineiro falando essas baboseiras, né, emitindo esse ofício com toda essa choradeira. É brincadeira, meus amigos. Olha, vou te contar. E aí, o que você tá achando de tudo isso? Comente aqui embaixo, quero saber da tua opinião. E é claro, já se inscreve em nosso canal, já deixa aquele like, hein? O que você falaria para o presidente do Atlético Mineiro? Olha só, comenta aqui embaixo, após você comentar, deixa o like, porque esse seu like vai representar a sua indignação. Porque, gente, ficamos muito putos com esse tipo de atitude. Olha, esse foi mais um vídeo aqui no canal Michael Flá. Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras, tamo junto, é nóis.